meu nome é Mara Melnick e quero dar a todos vocês boas-vindas! Estamos conversando sobre assuntos muito importantes e relevantes para esse tempo em que nós temos visto, assistido e nos preocupado com tantos ataques que nossas crianças e adolescentes têm recebido, não é verdade? E são coisas muito fortes, coisas muito graves e coisas que vêm acontecendo há um certo tempo já e que agora veio à tona. Sempre comentei nas minhas palestras, nos meus vídeos, a respeito da gente educar uma geração para usar a internet. Tenho muito vídeo que fala a respeito disso, vou deixar aqui uma playlist, porque realmente tem muito assunto para falar, para ensinar, muita coisa que a gente precisa mostrar para as crianças. Tenho esse plano de aula que ensina as crianças a fazer um uso correto e cristão da internet. São 12 aulas, é um plano de aula muito bom, se chama Hiperconectados, que trata a respeito dessa cidadania, que ensina a criança a estar no mundo digital de uma maneira que ela não peque, que não atrapalhe a vida dela. E se você quiser, aqui embaixo tem um link onde você pode pegar uma aula gratuita desse plano para você ver como que é e para você entender qual é a linguagem que a gente usa para falar com essa geração. E isso é muito importante, isso que eu acabei de falar. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a lidar com essa tecnologia que está aí. Por quê? Por quê, gente? Porque, olha, aqui eu trouxe uma notícia em que a gente já tem crianças que passam mais de 7 horas na tela, crianças que já estão tomando medicamentos por causa disso. E isso tem atrapalhado o quê? A aprendizagem, isso tem atrapalhado a vida social dessa criança, isso tem atrapalhado o sono da criança, isso tem atrapalhado a vida social dessa criança. E esses tempos eu vi um post que nós perdemos os nossos filhos pro quarto, porque muitas vezes a gente acha que tá lá no quarto quietinho, tá tudo bem. Não, 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 não. Nós estamos em estado de alerta no que diz respeito a tudo isso, porque é muitas vezes no quarto que ele é discipulado, é no quarto que eles mandam foto, é no quarto que acontece essa barbárie, essa coisa horrível que nós temos visto, que tem sido jogado sobre a vida das nossas crianças. Então vamos ficar atentos. E eu fiz esse recurso visual aqui que traz muitas dicas para as crianças de como elas devem se portar na internet. Então, ó, quais atitudes preciso ter quando estou na internet? Veja, eu imprimi um notebook e eu fiz esse recurso e coloquei aqui. Quais atitudes? É uma pergunta. Você pode fazer essa pergunta aí para as crianças. E daí aqui dentro, ó, eu coloquei como se o notebook estivesse aberto. E daí, aqui dentro eu coloco quais são as atitudes. E a primeira, e é algo que a gente precisa sempre lembrar as crianças, é que elas precisam lembrar que elas são filhos e filhas de Deus. Que elas não podem ficar na internet de maneira despreocupada, vendo tudo que aparece na tela dela. Não, ela precisa saber que tem coisas que ela não deve ver, que Deus não se agrada, que vai atrapalhar ela a caminhar na fé e que muitas vezes vai contra a palavra de Deus. Isso é muito importante, educador cristão, pai e mãe, a gente ensinar para as crianças. E ela precisa lembrar que ela deve ser santo como Deus é santo. Então nós temos que falar da santidade de Deus, que ela é separada para Deus e que Deus é santo. Tem coisas que nós não devemos fazer por causa da santidade de Deus, coisas erradas. E a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Então, tem coisas que eu vejo na internet que não é santidade. São coisas sujas, palavrões, imagens, atitudes
que não tem nada a ver com santidade. E como eu sou santo, como eu sou separado para Deus, eu não vejo essas coisas também. Então essa é uma atitude, lembrar que você é santo. A outra atitude é lembrar que Deus vê tudo o que eu faço. Santo temor do Senhor. Porque muitas vezes a criança está lá escondida, esconde de todo mundo. Pergunte para ela, o que adianta você esconder de todo mundo se você não consegue esconder de Deus? E como que você acha que Deus está vendo tudo isso que você está fazendo? Você já perguntou para Deus se isso é certo, se é errado, se Ele se agrada? E aquela voz do Espírito Santo que vem no seu coraçãozinho quando você está vendo isso e você ignora. Não se esqueça, Deus, Ele é santo e Ele não quer que você veja isso. Respeito as coisas de Deus. Outra atitude que a gente deve ensinar as crianças é que o Espírito Santo quer dirigir, ó, tá escrito aqui embaixo, que o Espírito Santo quer dirigir a vida dela nesse quesito também. As crianças precisam saber que quando ela está na internet, ela não está só brincando, que é algo muito sério. Nós precisamos ensinar as crianças que tem muita coisa boa, mas que existem muitos perigos e que ela não pode agir de qualquer maneira. Ela deve ter uma postura. Outra coisa que nós precisamos ensinar para elas é que Deus, Ele quer ensinar cada uma delas a não fazer coisas erradas na internet. Que muitas vezes existem teclas que quando você clica, o enter, o link que você clica, te coloca em perigo. Temos que ensiná-las sobre o lado negro da internet, o lado oculto da internet, que tem coisas ruins. É oculto porque só tem coisa ruim. Aonde as pessoas, olha como essa figura é interessante. A menina tá lá vendo algo que parece legal para ela, mas tem todo um ocultismo, toda uma coisa maligna, uma coisa ruim por trás, no outro lado da internet. Então, é muito importante a gente ensinar para elas que elas não devem conversar com estranhos. Olha essa figura, que forte que é. Aqui tem o quê? Uma mulher conversando com alguém, oferecendo flor, mas olha lá. E muitas vezes a gente fica pensando, a gente tem que ensinar essas crianças, mas tem muita gente que conversa com estranho, marca encontro com estranho através da internet. E isso, infelizmente, está acontecendo com as nossas crianças. Essa figura ela é ótima. Nós temos que procurar esses materiais que nos ajudam a ilustrar o que a gente está ensinando para as crianças. Muitas vezes você acha que é alguém bonzinho, mas olhe, é alguém cheio de malícia, alguém que está querendo o teu mal. E que muitas vezes você está preso nisso, nesses vídeos pornográficos, pessoas nuas, pessoas fazendo coisas que não são para crianças, que você vê uma vez, vê a segunda e vê todos os dias, e quando você vê, você desenvolveu um vício por o quê? Por essas imagens, por esse tipo de coisa. Explique para as crianças que tudo isso prejudica profundamente a vidinha delas e que elas precisam fugir ao máximo possível de tudo isso. Elas precisam evitar tudo isso. Por quê? Porque elas são separadas para Deus, porque o Espírito Santo quer ajudá-las. Daí eu trago aqui as atitudes que elas precisam ter com relação ao olhar. Lembrar que os olhos são como a lâmpada do corpo. Tudo que a gente coloca diante dos nossos olhos pode trazer luz ou trevas para dentro de nós. Mateus 6, 22. Precisamos também ensiná-las a tomar cuidado com o que elas falam, com o que elas digitam, os áudios que elas mandam, muitas vezes fazendo bullying. Olha o que diz o Salmo 39, 1. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Ensine-as que muitas vezes no falar eu também peco. E às vezes o falar vem, você digita, às vezes você manda áudio, às vezes é um palavrão na hora que você está jogando, às vezes é uma mentira que você conta.
Então é muito importante a gente ensinar para eles a respeito do cuidado com o falar. Com o coração. Olha o que diz o Provérbios 4:25. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Diga para ela que o que ela coloca dentro do coração vai influenciar a vida dela de uma maneira que ela nem imagina. Aqui é a hora da gente falar desses influencers que essas crianças amam de paixão. E esses influencers, eles moldam o comportamento das nossas crianças porque elas amam. E é a hora que a gente pergunta para elas, que tipo de influencer você gosta? Diga para elas que por elas gostarem, elas querendo ou não, sem perceber, as atitudes deles, muitas vezes está na vida delas e elas nem percebem. Mas as consequências, elas vêm. Olha quanta coisa importante a gente ensina para as crianças no que diz respeito a isso. E quando a gente fala sobre o ouvir, olha o que diz. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Provérbios 19:20. Diga para ela que ela precisa ouvir o conselho do pai, da mãe, do professor e levar em conta esses conselhos, porque isso vai trazer sabedoria para toda a vida dela. Então, gente, isso é muito sério. Nós estamos aí trabalhando com uma geração que está sendo moldado o caráter dela. E isso que nós ensinamos com relação à internet tem um papel crucial na vida das nossas crianças. E a palavra de Deus, o que Deus quer fazer através da nossa vida, pode mudar destinos. Então, acontece tudo isso com os nossos adolescentes, mas nós podemos chegar primeiro. Para que quando as nossas crianças começarem a ser assediadas, Deus o livre que não aconteça, mas se acontecer, quando elas começarem a ser assediadas, não, eu vou cuidar. Eu vou cuidar com o que eu vejo, com o que eu ouço, e a gente ensina, a gente conversa com elas, deixa elas falarem e a gente ora. Precisamos orar continuamente por essas crianças e por nossas famílias. Amém? E espero que você tenha gostado. Se precisar, reveja esse vídeo e nós seguimos juntas.